Rio Verde, Rio Verdinho, aqui é nosso ninho. O trem bom demais. Eita cidade boa, você vai rir à toa, no melhor cantinho de Goiás. Olá, o Rio Verde em Evidência está no ar. Gratos a Deus por mais uma semana de vida e muito felizes com a vitória do nosso time. Isso mesmo, o Rio Verde Esporte Clube estreou no Goianão 2018 com uma grande vitória sobre o Anápolis. Com a belíssima atuação de Vitinho e 2 gols do Saulo, prata da casa, nós conseguimos a vitória nessa primeira partida. Parabéns, Rio Verde, parabéns ao técnico Jorge e a todo o elenco do Esporte Clube Rio Verde. Que venham outras partidas com sucesso para o nosso time. E hoje, 20 de janeiro, é o dia do nosso padroeiro São Sebastião, protetor dos agropecuaristas, da agricultura, dos produtores rurais, do nosso município. Que São Sebastião nos abençoe em mais esse dia de vida. Muito obrigada a você que está assistindo agora o Rio Verde em Evidência. E você verá hoje em nosso programa uma nova paróquia será criada em Rio Verde. Nós falamos com o Padre Luciano. Teremos também uma novidade. A Prefeitura de Rio Verde passou o prédio da Intendência, o Palácio da Intendência de Rio Verde, aos cuidados da UniRV para ser restaurado. Teremos também, no quadro Família em Evidência, mais um tema muito importante sobre as nossas famílias. Fique conosco, o Rio Verde em Evidência está no ar. Cantinho de Goiás. Nós temos poucos sacerdotes, poucos padres em nossa diocese, mas para nossa alegria, as congregações religiosas que atuam em nossa cidade estão nos ajudando. E enviou mais um padre para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, o Frei Diego. Vamos conhecer esse novo padre que está aqui em Rio Verde. Nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, conhecendo mais um frei capuchinho que chegou recentemente para ajudar nos trabalhos pastorais. Boa tarde, Frei Diego, seja bem-vindo a Rio Verde. Boa tarde, muito obrigado. Vamos conhecer um pouquinho o Frei Diego, de onde o senhor veio, como foi a sua formação. Pois bem, sou natural de Brasília, filhos de nordestinos, e anterior à cidade de Rio Verde, estava morando em Águas Lindas, numa casa formativa. E o senhor chegou em Rio Verde, já deu para conhecer a realidade, as diferenças culturais entre essas duas cidades? Mais ou menos, né? Cheguei dia 2 de janeiro, nós estamos ainda nos enamorando, né? Mas assim, o contexto social e questão da própria igreja é bastante distinto, né? Uma realidade é sempre desafiadora, mas também é um lugar que nós podemos crescer bastante, enquanto o nosso agir, o nosso ser de evangelizar. Frei Diego foi ordenado no dia 17 de setembro de 2016, há um ano, né, e poucos meses. Como é exercer o sacerdócio assim tão jovem, com tão pouco tempo de ordenação? É muito desafiador, né, mas é muito gratificante. Receber as pessoas no confessionário, rezar a Santa Missa. Aqui em Rio Verde está acontecendo um evento interessante, porque estão acostumados com freis já com mais idade, né? Então, chega um frei novo, agora, as pessoas às vezes até não acreditam que nós possamos realmente dar uma ajuda, uma assistência. E o senhor, com 30 anos, né, 31, né, vai fazer 31 anos, é jovem ainda, e Rio Verde tem uma cultura diferenciada de onde o senhor veio. Certamente lá o senhor convivia com a juventude, e aqui mais serão casais. Como que vai ser esse processo? Pois bem, nessa questão pastoral, na realidade de Águas Lindas, não se tem muito a questão da conjuntura familiar, né? Pai, mãe, filhos. Então aqui, nessa questão, eu vejo muito rico, né, a cidade de Rio Verde na questão da tradição familiar, que aqui tem bastante. Lá em Águas Lindas, em vista do contexto, enfim, não se tinha essa realidade. Então era bastante precário a questão humana mesmo.
Então, o convívio com o senhor lá é mais direcionado às pessoas mais humildes, os jovens, né, crianças, às vezes, como o senhor me dizia antes, pais separados, criados pelos avós. Então, a realidade é diferente, né, padre? Sim, tanto que as nossas igrejas não são carentes lá, né, especificamente da presença jovem, né? Então, são mais as pessoas mesmo de idade que participam. O senhor já conheceu as outras comunidades da paróquia? Já, sim, já dei um tour por todas as comunidades, sim. E como foi a recepção do povo de Rio Verde? Rio Verde, eu gostei muito que é um povo muito caloroso e receptivo, né? Eles te fazem você sentir em casa, eles são muito acolhedores. Então, que o senhor seja bem-vindo, né? E que, antes de encerrar a nossa entrevista, fala um pouquinho da sua família. O senhor disse que é filho de nordestinos, né? E tem outros irmãos? Sim, eu tenho mais 5 irmãos. E algum já interessou pela vida religiosa também, ou só o senhor na família? Bom, por enquanto só eu, mas a graça de Deus está, né? Quem sabe? Frei, seja bem-vindo a Rio Verde, que o senhor possa ficar aqui por um bom tempo, né? E a trabalhar aqui, ajudar o nosso povo. Muito obrigado à recepção e à cidade de Rio Verde que nos acolhe. Seja bem-vindo, Frei Diego. Rio Verde te acolhe com muito carinho, sinta-se bem em nosso meio. A comunidade Imaculado Coração de Maria, na Valdeci Pires e Maurício Arantes, se tornará paróquia. Isso mesmo, uma nova paróquia em Rio Verde. Nós falamos sobre essas mudanças com o padre Luciano, pároco da paróquia São Vicente de Paulo, e também sobre a conclusão da reforma da matriz São Vicente de Paulo. Mais uma paróquia será criada em Rio Verde para atender o setor norte da cidade. A paróquia Imaculado Coração de Maria fará parte de um grande setor do município, atendendo alguns bairros que pertenciam à paróquia São Vicente de Paulo. A paróquia Imaculado Coração de Maria atenderá os bairros Valdeci Pires, Maurício Arantes, Dom Miguel, Nilson Veloso 1 e 2, Monte Sião, entre outros bairros da região norte da cidade. Padre Luciano, a partir de fevereiro, Rio Verde vai contar com mais uma paróquia e a sua paróquia aqui vai ser dividida. Como que está acontecendo esse processo? Olha, graças a Deus, o bispo tem olhado para essa nossa região, que hoje passa a ser a mais populosa de Rio Verde, né? A gente tinha aqui a paróquia Santo Antônio de Pádua, que tinha toda aquela área da Promissão, Santa Cruz, aquela região que está ali do outro lado da cidade. E foi criada agora, em outubro do ano passado, a paróquia São Judas Tadeu. Então, com isso, a nossa paróquia aqui, São Vicente de Paulo, que tem sua sede no bairro Popular, ficou, de certa forma, muito grande, né? Um padre só, então, vendo essa necessidade, Dom Nélio começou a correr atrás. Claro que a comunidade já tem uma caminhada, isso me referindo ao Imaculado Coração de Maria, que está ali no Valdeci Pires, né? Maurício Arantes. Então, a partir de fevereiro, vai se criar uma pró-paróquia, onde 2 padres lá de Anápolis, né, irão vir assumir ali os trabalhos, e assim, provavelmente, lá para o meio do ano, né, junho ou julho, o bispo pode sim criar mais uma nova paróquia. Mas a partir de fevereiro, do dia 3, esta comunidade que compõe com as outras, né, juntamente com a comunidade São Francisco Xavier, do Dom Miguel, a comunidade Nossa Senhora Aparecida do Céu Azul, o setor Maranata, né, aquela região toda que cresce ali, Alpes Verde, né? Depois tem também as comunidades rurais, no caso a Laje, e também Vaianópolis, né? Então toda aquela região ali que dá acesso a Goiânia, né, vai ficar sob responsabilidade destes padres que irão chegar agora em fevereiro. O senhor tem estimativa de população dessas 2 paróquias? Quantas pessoas, mais ou menos, Padre Luciano? Olha, Onira, eu creio que aqui na nossa região, aqui na Zona Norte, porque a nossa paróquia ela começa ali na Vila Borges, né? E se estende por toda essa região, Santo Agostinho, Maranata,
Valdecir Pires, Maurício Arantes, Dom Miguel, Céu Azul, Nilson Veloso, né? E agora ali Alpes Verdes também, que é um bairro que está explodindo, né? Então estima-se aproximadamente 60 mil pessoas, né? E aí, com a divisão, aí ficará, acho que 30 mil para cada paróquia, tendo em vista que a outra já vai começar grande, porque a cidade toda está crescendo, né, a cada dia para aquela região ali do Posto Décio e por aí vai, né? Então, creio que aproximadamente cada paróquia vai ficar com 30 mil habitantes. E a estrutura para os novos padres, eles têm onde residir? Vai ter uma igreja onde será a matriz? Sim, aqui na São Vicente de Paulo, né, a gente também teve esse cuidado de construir um novo templo naquela região. Hoje é a Igreja do Imaculado Coração de Maria. Fica ali no Valdecir Pires, Maurício Arantes, né? Quando você entra no bairro, você vê logo a igreja que está em uma praça. Então, foi, sim, destinado recursos para que aquela comunidade viesse a ter a sua igreja mais ampla, mais acolhedora. E por dentro, praticamente, ela está concluída, né? A parte de sacristia, a parte de presbitério, o sacrário. Então, todo esse conjunto que forma o espaço celebrativo já está concluído, né? E tem também os bancos que foram adquiridos, né? Com a aquisição de novos bancos aqui para a Matriz São Vicente, os bancos que eram daqui, em bom estado de conservação, terminaram indo para lá. Então, falta ainda concluir, mas já tem um espaço e essa semana praticamente a gente também já vai ver se põe o piso, né? Um piso de boa qualidade, um porcelanato, isso também já para acolher os novos padres que vão residir, eu não sei se você assim conhece, onde a irmã Dolores morava, né? Então o bispo tem todo cuidado de fazer esta acolhida e vai ceder aquele apartamento que é da diocese, né, para que eles venham a residir. E aos poucos, na caminhada, a comunidade vai cada vez mais abraçando, acolhendo e sim construir uma casa paroquial para que lá também os padres venham a residir. Padre Luciano, os fiéis desta paróquia que estavam acostumados com a liderança do senhor, vai ver uma mudança de padre, de trabalho, né, nas pastorais. Como eles devem lidar com essas mudanças? Eu creio que de uma forma muito natural e até então muito acolhedora. Porque toda vez que se cria uma nova paróquia, mais a comunidade tem oportunidade de crescer, né? Claro que são padres vindo assim de fora, porque a nossa diocese não tem padres suficiente, né, para assim alcançar o crescimento das nossas cidades que por demais crescem, né? Você veja que aqui no sudoeste goiano as cidades estão cada vez mais crescendo, porque é a região onde o povo vem para investir, para trabalhar. Então, com isso também há necessidade de se criar novas comunidades, porque o povo que vem também vem com a fé, né? Então, esse povo que lá já se encontra, com certeza vai ter, sim, uma grande alegria de poder caminhar com esses padres, mesmo tendo no início uma certa, digamos, não dificuldade, mas aquele choque, né? Porque muita coisa muda. E o novo sempre, a princípio, assusta um pouquinho, né? Então, na medida que os padres forem colocando, né, o jeito deles, a caminhada, mas sempre, claro, focado na evangelização, nas diretrizes que a própria Igreja Diocesana tem. Só o jeito que é diferente, né? Eu já sou mais assim, não liberal, mas sou mais pé no chão. Também não conheço, né? Mas creio que o povo vai, sim, ficar
né, alegre, e inclusive todos me fazem essa pergunta: padre, como é que a gente agora vai caminhar? Esses padres a gente não conhece. Eu digo: calma, porque são padres da igreja, né? Só de outra região, foram formados em outra cultura, mas chegando aqui, no andar da carruagem, as abóboras se ajeitam, né? Então eu creio que todo mundo vai gostar e só tem a ganhar a comunidade e a cidade de Rio Verde. Padre Luciano, nós agradecemos a fala com o senhor, suas informações tão importantes sobre essa nova paróquia. Desejamos sucesso para os novos padres, né, que virão, e para o senhor, que agora trabalha numa outra parte dessa comunidade tão imensa, que é a paróquia São Vicente. Isso mesmo, Oníria. Eu agradeço a você e ao Jesus que está por trás da câmera, né? Sempre presente. E dizer que a gente está aí firme, forte, né? A nossa paróquia São Vicente, ela fica com as comunidades Nossa Senhora da Guia, na Vila Borges, né? Ela fica com a comunidade São José, no bairro Martins. Ela fica com a comunidade São Pedro e São Paulo, Dona Gersina, e a Santo Agostinho, no bairro Santo Agostinho. E aqui a matriz São Vicente de Paulo, na rua 74, no bairro Popular. E como comunidade rural, ficou a comunidade de Monte Alegre, né? Lá no recantozinho do município de Rio Verde. Então, obrigado pela dedicação, pelo carinho e, sobretudo, por informar, né, ao povo católico, aos fiéis desta cidade que sempre também assistem este programa. Cantinho de Goiás. Padre Luciano, reforma geral na paróquia. O que o senhor fez aqui que mudou tanto o visual da matriz? Muito bem, Oníria, muito bem. Você que está em casa, que sempre prestigia, né, esse programa. Nós fizemos porque aqui é uma paróquia que nos últimos anos tem crescido muito, né? E como a participação das pessoas tem cada vez mais aumentado, então foi necessário sim fazer essa reforma, porque a gente sempre trabalha nessa visão. Acolher bem também é evangelizar. E o senhor mudou totalmente a frente da igreja. O que mais foi mudado aqui, padre? Primeiro, nós fizemos uma reforma geral dentro, né, da igreja matriz. Depois fizemos também a secretaria da paróquia. Então veja que tudo está dentro dessa visão, né, de acolher melhor as pessoas. E aí fomos aos poucos trabalhando, né, e fazendo também com que as capelas viessem a serem reformadas. Aí depois que terminamos as capelas, aí tomamos a decisão, juntamente com o conselho, né, para fazer toda uma nova fachada aqui na igreja matriz. E também, claro, trocamos todos os bancos, né? São bancos novos, modernos, confortáveis. Então, graças a Deus, estamos chegando ao final. Está se concluindo a reforma, né, a construção de toda a fachada da matriz de São Vicente de Paulo, no bairro Popular. Padre, quanto tempo de obra e o que o senhor gastou aqui em recursos financeiros? Aqui na matriz, praticamente já vai 8 meses, né, de obra, isso só na parte externa, né? E creio que nessa reforma toda, incluindo bancos e tudo, já se foram investidos aproximadamente R$600 mil, né? Com a aquisição de bancos, depois com a compra de piso, depois também tem a mão de obra, né? Aí você tem que pagar engenheiro, você tem que ver toda a questão também de logística, né? Porque hoje a gente pede alguma coisa que também vem de outros lugares, né? Então, com toda a reforma, tanto interna quanto externa, e a aquisição de novos bancos, né? Praticamente R$600 mil. E esse recurso, o povo ajudou, padre? Olha, graças a Deus, né? A gente está numa região onde o povo, assim, vive do seu trabalho, né? O povo mesmo que trabalha. Assim, falo do trabalho com relação à mão de obra, né? Está aqui nessa região. E depois é um povo que tem uma vivência religiosa muito arraigada, né? Muito presente no coração. Isso devido também às tradições, né? Aos ensinamentos. Então é um povo que tem amor à igreja. E isso vem do dízimo, não é?
que é extremamente importante para toda a comunidade, não só para a nossa paróquia, mas para todas as igrejas, né? Tanto as evangélicas quanto as nossas igrejas. Quem participa é importante que contribua, que ajude, né? Por quê? Porque a igreja é isso, é fazer com que as pessoas tenham um pedaço do céu, né, na vida, e depois também facilita tanta coisa, né, já que a gente está assim num tempo tão difícil. Então é devido a isso, né, as ofertas, o dízimo e algumas campanhas que assim a gente tem feito, né, como feijoada, galinhada, brechó, né, momentos que favorecem também a arrecadação. E graças a Deus está tudo sob controle, né? Tudo sob controle, não estamos devendo nada a ninguém. Nossa cidade está crescendo muito nos últimos anos e a Igreja Católica está acompanhando este crescimento populacional. No ano passado, em outubro, foi criada a Paróquia São Judas Tadeu, no bairro Promissão. E agora, a partir de fevereiro, os padres vindos de Anápolis assumirão mais uma pró-paróquia. Deve ser oficializada no mês de junho ou julho deste ano. A paróquia Imaculado Coração de Maria, para atender o setor norte de nossa cidade. Vários bairros novos que surgiram nessa região. Nós vamos agora para nosso intervalo comercial, para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí, fique conosco, porque no próximo bloco nós vamos conhecer mais sobre o escritor Cleides Cabral, suas obras e seu trabalho em Rio Verde. Cantinho de Goiás. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. Loja especializada em iluminação de LED. Eletromar, 10 anos de tradição. Rua 72, 476, Bairro Popular. Em frente à Pecuária. 3620-9200. Seu celular estragou? Quebrou a tela? Precisa de reparos em seu computador? Não fique triste! Help Center é a solução. Celulares e informática, assistência técnica especializada. Serviço rápido e garantido é na Help Center. Help Center, Rua Avelino de Faria, número 241, Centro, Rio Verde, Goiás. Telefone 3050-6665. Vai lá! Evoluir é um princípio que buscamos a cada dia. Nós da Brasil Mangueiras oferecemos excelência em nossos produtos e serviços e pautamos sempre pela qualidade do nosso atendimento. Seja um cliente satisfeito, seja nosso cliente. Brasil Mangueiras, 10 anos. A UniRV convida você a comparar sua vida hoje com a de ontem. Vai ver que o que te faz mudar de fato não é o tempo, mas sim sua atitude. Não importa qual é o seu sonho, vá atrás dele. Porque para transformar, é preciso seguir em frente, um passo rumo ao que queremos e jamais retornaremos ao ponto de onde partimos. Por pensar assim, é que somos diferentes dos outros. Estamos dando grandes saltos rumo ao futuro com a ampliação da nossa universidade. Investimentos e espaços que estimulam novas ideias para transformar nossa cidade e a vida de quem vive nela. Vem pra UniRV, vem pra UniRV, você também vem. UniRV. Se comparar, vai ver que é incomparável. Cantinho de Goiás. Onília Guimarães. Hoje nós estamos recebendo no nosso programa mais um elo da corrente literária de Rio Verde. Trata-se do escritor, compositor e professor da UniRV, que também é membro da Academia Rioverdense de Letras, Artes e Ofícios. Boa tarde, professor Cleides. É uma satisfação imensa estar com a sua presença aqui no nosso programa. Boa tarde, Laor. Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo esse programa. O prazer é todo meu, é uma grande honra e é com alegria que nós viemos aqui para conversar sobre arte, sobre literatura, que é um grande prazer, uma grande satisfação, algo que eu gosto de fazer. Então, professor, nós sabemos da sua prole literária, sabemos dos seus exemplares, dos seus livros, e gostaríamos que você falasse para nós a respeito deles. Na verdade, Laor,
É bom dizer que eu comecei a escrever mais por necessidade mesmo, né? Eu trabalhei e trabalho até hoje na Universidade de Rio Verde como professor, e na minha área nem sempre encontrava os livros didáticos que correspondessem à minha necessidade, aquilo que eu precisava. Então eu iniciei escrevendo algumas apostilas. Antigamente nós não tínhamos a facilidade que temos hoje, né? Muitas vezes nós tínhamos que rodar naquele mimeógrafo, aquele sistema bem rudimentar, bem simples, né? Álcool, no início era álcool, depois nós evoluímos para tinta. Certo. E em seguida chegou a vez do xerox, então nós fomos evoluindo. E aos poucos, acumulando esse material, eu produzi um primeiro livro, que na época para mim foi uma revolução na minha vida, que me ajudou muito, que foi esse livro de introdução à filosofia. Esse livro se tornou conhecido, até recebi um convite da editora, uma editora Manoli, é uma multinacional, para que escrevesse uma obra um pouco melhor, um pouco mais completa, para ser adotada e para ser comercializada em nível de país, e com perspectiva, inclusive, de extrapolar o Brasil. Certo, né? Certo. E isso eu perdi esse prazo e uma outra editora me convidou, eu lancei um segundo livro, que é esse livro de filosofia, certo. Por uma editora de São Paulo, a editora Pilares. Já é um pouco mais abrangente. É um livro um pouco mais abrangente e, na verdade, um livro que hoje ele também é comercializado pela internet, você encontra em várias editoras, né? Se entrar com o meu nome, aqui em Rio Verde também é comercializado em algumas livrarias, dos pontos que vendem, né, material didático. Certo. E foi já um avanço muito grande, né? É uma área didática. Eu fiz para suprir uma carência, uma necessidade, e esse segundo livro ele teve um alcance bem maior do que eu pensava, né? A editora que o produziu, eu vendi os direitos autorais para essa editora, e hoje ele é comercializado, eu não comercializo, né? Ele é comercializado por diversas livrarias. Fiz também algo pequenininho na área de política, que é a teoria do pensamento contratualista, na Idade Moderna, mais por uma questão da minha área de formação mesmo. Certo. Também é fundamentado em pesquisa, né? Esse aqui. Esse é pesquisa, porque eu fiz um mestrado na área de filosofia, filosofia política. E do meu mestrado eu trabalhei um escritor, um filósofo muito conhecido, Jean-Jacques Rousseau, e esse trabalho me envolvi muito com a política contratualista, especialmente a da Idade Moderna. E é uma área que eu gosto muito. E agora, mais recente, o ano passado, eu enveredei por um caminho diferenciado, porque está chegando a época de aposentar, eu já tirei a licença e vou para a aposentadoria, então agora eu quero coisas que me realizam, de certo modo todos me realizam, né? Mas um pouco mais ameno, mais algo que eu não tenha que pesquisar tanto, mas que venha mais do prazer mesmo de escrever a literatura, que foi a publicação de um primeiro romance. Inclusive, contei com a sua presença, foi uma satisfação muito grande. No lançamento, né? No lançamento, o pessoal da TV Rio Verde estava lá, né? E o programa da Unir estava lá, o pessoal estava lá fazendo a cobertura, que foi o lançamento desse livro, Estela, Além do Limite. Esse foi lançado ano passado, em junho, e depois nós já fizemos alguns eventos também. E essa é minha nova obra, vamos dizer assim, o filho mais novo, e que me deu um prazer muito grande de escrevê-lo. Então, esse é um romance, né? Esse é um romance. Um romance que tem um pouco de tudo. Na verdade, ele é um romance informativo e formativo, porque eu trabalhei nele em diversas áreas do conhecimento, envolvendo, né, as próprias áreas do conhecimento natural, da filosofia, psicologia. Eu enveredei por área que eu não tenho, né, tanta formação, mas através da pesquisa hoje a gente consegue entender pelo menos o básico para transmitir, né? Medicina. E lendo, eu percebi que você usa um pouco de épico nele também. Também, né? De época. Na verdade, esse livro ele é um pouco saudosista, porque eu sou de Quirinópolis, da cidade vizinha de Quirinópolis. Hoje também sou rioverdense, porque recebi o título de cidadão rioverdense. Mas, na verdade, ele se passa na cidadezinha de Quirinópolis, no início desse livro, né? Até um certo ponto. Depois ele continua no Rio de Janeiro e aí vai abrangendo diversas situações misteriosas, que envolvem também a parapsicologia, um pouco de espiritismo, um pouco de ciências ocultas. Quer dizer, é uma abrangência muito grande, muito vasta para um livro. Não tem a pretensão de ser um livro acadêmico, um livro científico, nada disso, né? Ele é um livro para relaxar mesmo, é um romance, né? Então é algo que a gente faz sem a pretensão de ensinar ou de passar qualquer tipo de conhecimento além daquele necessário para desenvolver a história. Tá certo.
Cleides, e conforme te apresentei, nós falávamos que você é compositor, né? Ah, sim. E eu sei também que você é cantor, canta na companhia do teu pai, né? Formando a dupla Cabral e Cabralzinho, né? Isso. Fala para nós, então, alguma coisa a respeito disso. Isso é uma coisa que eu faço desde que acho que eu me entendo por gente, é cantar. Eu comecei a cantar com o meu pai, eu tinha de 4 para 5 anos. Aqui em Rio Verde tinha um programa ao vivo na Rádio Difusora antiga de Rio Verde. Tinha o Martinelli nessa época? Eu não sei, eu não me lembro, meu pai lembra dessas pessoas. Ele fala que o Coronel Hipopótamo era um dos apresentadores, eu tenho minhas dúvidas. Não sei se isso é verdade, de qualquer modo ele afirma isso com bastante firmeza, né? E eu cantava ali na Praça 5 de Agosto, tinha um programa aos domingos, meu pai cantava e nós formamos uma dupla com o nome Cabral e Cabralzinho. E nas fazendas, na região do Rio Preto, nessas fazendas, o pessoal gostava muito de Cabral e Cabralzinho. E depois de muitos anos, nós continuamos cantando, depois de muitos anos, vamos dizer assim, bota muito ano nisso, né? Nós retomamos, que faz em 5 anos, nós retomamos a dupla, gravamos um CD, e agora já estamos no 5º CD nosso. Mas assim, um CD amador, né? Nós gravamos, nós mesmos fazemos em nossa casa, com um estúdio próprio, dentro das nossas possibilidades, porque a ideia não é profissional, nós não somos profissionais, nós não vendemos nenhum produto, nós simplesmente gravamos. Eu até tenho aqui o quarto, né, que é um CD de músicas autorais, né, esse quarto aqui. E depois nós lançamos agora em dezembro, né? Em dezembro, já para o Natal, nós lançamos esse outro quinto CD nosso. Esse já é uma coletânea de músicas sertanejas. Agora, isso nós cantamos, esses CDs nós gravamos e cantamos por amor mesmo. Não só a arte, a música, né? Mas, assim, por nós dois nos sentirmos muito bem cantando junto. É uma forma de eu estar junto com meu pai. É uma forma também de eu envolver meu pai em atividades produtivas, né? Meu pai é uma pessoa que já tem 83 anos e continua cantando maravilhosamente bem. Ele é uma pessoa que tem uma segunda fenomenal, eu sempre falei isso. Toca violão e canta muito bem. Eu tive a oportunidade de ouvi-los cantar em diversos eventos, né? Aí eu te pergunto, eu percebo que você interpreta aí músicas de raízes, com você e teu pai. Nessas autorais, você inclui alguma coisa diferenciada ou está dentro desse mesmo contexto? Nós cantamos a chamada música caipira, né? Agora, as autorais eu tenho um pouquinho de liberdade, porque não são todas que eu canto com meu pai. Eu também canto com meus irmãos e nós cantamos algumas músicas que já tem um estilo um pouco mais atual. Eu não diria que chega ao atual, porque atual hoje é o sertanejo universitário, e esse nós não cantamos esse estilo de música. Nós cantamos sertanejo e o raiz, né? E com meu pai é a música caipira, a moda caipira mesmo, aquela mais clássica. Então, sempre com prazer. Agora, as músicas autorais, as composições, elas fogem às vezes desse estilo e avançam um pouco. Inclusive, nesse último CD eu fiz uma música homenageando o Rio Verdão, e ela já é um pouco mais alegre, um pouco mais animadinha. Tá certo. Cleides, não precisa esticar muito para dizer, né, do contentamento que você acaba nos concedendo, nos preenchendo nesse espaço, né, desse programa, que realmente está voltado para a divulgação desse conteúdo cultural, né, da nossa cidade. E eu te agradeço muito por estar conosco, tá? E colocamos o nosso programa à sua disposição. Eu que agradeço, e acho que toda a população de Rio Verde, da região, tem a agradecer a vocês por zelarem da cultura, por promoverem, incentivarem, estimularem, né, as pessoas que trabalham com a área da cultura local e regional, poetas, musicistas, teatrólogos, enfim. Eu sei que o programa é um programa voltado para diversas áreas culturais da nossa região. Então, nós é que agradecemos o convite e agradecemos vocês por disponibilizar esse espaço de engrandecimento da cultura regional. Quem visita a nossa cidade percebe que há alguns pontos turísticos, uns verdadeiros cartões postais que existem por aí. O Palácio da Intendência é um deles. E está interditado há quase 2 anos, precisando de uma reforma urgente, uma restauração. E essa semana, a Prefeitura Municipal, o prefeito Paulo do Vale, passou a responsabilidade da reforma, da restauração desse prédio para a UniRV, a nossa universidade. E nós estivemos lá acompanhando esse processo, a entrega das chaves para a universidade que vai restaurar esse belíssimo prédio que é nosso patrimônio cultural. Na manhã de quinta-feira, dia 18 de janeiro, a UniRV, Universidade de Rio Verde, assinou um termo de compromisso com a Prefeitura de Rio Verde para a restauração e conservação do Palácio da Intendência, interditado há mais de 2 anos pelo Corpo de Bombeiros,
devido às péssimas condições na estrutura do imóvel. Com a assinatura deste documento, a UniRV, através do seu reitor Sebastião Lázaro, se compromete a buscar junto ao IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, empresas qualificadas para dar início à restauração do imóvel, que, após restaurado, será devolvido à população e utilizado para execução de projetos culturais por acadêmicos da Universidade de Rio Verde e pela Fundação Municipal de Cultura, sendo este imóvel reutilizado pela população com apoio da universidade na conservação e manutenção do prédio. Você tem que respeitar a história de um povo. E aqui representa muita história da nossa cidade e de Rio Verde. Nós estamos transferindo para a nossa Fundação Municipal de Ensino, a FESURB, a UniRV, a responsabilidade para transformar isso aqui, fazer uma restauração. É uma restauração, não vai ser reforma, né? Vai ser feito com a orientação do IPHAN, né? Então nós vamos fazer essa restauração. Eu quero agradecer aqui ao reitor Sebastião, né, que está assumindo essa responsabilidade de reconstituir esse prédio tão importante, tão significativo da história de Rio Verde. Reitor, e a FESURB entra nessa parceria de que forma? Bom, nós vamos fazer a reforma, igual o prefeito falou, nós vamos no IPHAN fazer o projeto de restauração, contratar empresas especializadas. A gente pretende também continuar, não deixar de degradar igual ele está, né, degradado hoje, e a gente conseguir fazer isso, né, ao longo da... Isso é um espaço cultural, tanto para os universitários como para a população de Rio Verde de um modo geral. Isso tem previsão de tempo? O senhor já contatou alguma empresa responsável? Como que vai funcionar o processo? Não, nós estamos hoje pegando o aceite, na semana que vem já estaremos lá no IPHAN para a gente procurar projetos, autores de projetos que fazem projeto de restauro, para que a gente possa fazer a licitação. Quer dizer, é um processo um pouco demorado, mas a gente tem que fazer um projeto, né, condizente com a história, né, de Rio Verde. A gente tem que fazer uma coisa bonita e perfeita, né? E os universitários vão usar o espaço também, né? Não, a população de Rio Verde, a Secretaria de Cultura, nós, eu acho que vai ser um espaço cultural. O que a gente tem que fazer, eu acho que depois, para preservação da restauração, é a gente poder saber como utilizar também o prédio para que ele não se transforme no que ele está hoje, né? Então, boa sorte, parabéns pela iniciativa. Obrigado, obrigado. Então, muito obrigado. Obrigado. Nossa cidade cresce e se desenvolve graças ao trabalho de todos nós, independente que seja do poder público, mas toda a sociedade tem que se envolver, fazer a sua parte. E essas parcerias são muito importantes. Nós torcemos muito para que Rio Verde continue neste caminho. E com certeza a Universidade de Rio Verde vai fazer um excelente trabalho. Vamos aguardar, né, para mais essa obra que nós vamos receber em breve, um prédio totalmente restaurado, graças à participação de mais uma entidade, a UniRV e Prefeitura Municipal trabalhando junto. E agora nós vamos para o próximo bloco, um intervalo, nosso apoio cultural em 1 minutinho e nós voltamos a seguir com Família em Evidência. Mais um tema muito importante será abordado aqui neste quadro. Não saia daí, nós voltamos já. Cantinho de Goiás. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. Loja especializada em iluminação de LED. Eletromar, 10 anos de tradição. Rua 72, 476, Bairro Popular. Em frente à Pecuária, 3620-9200. Seu celular estragou? Quebrou a tela? Precisa de reparos em seu computador? Não fique triste! Help Center é a solução. Celulares e informática, assistência técnica especializada. Serviço rápido e garantido é na Help Center. Help Center, Rua Avelino de Faria, número 241, Centro, Rio Verde, Goiás. Telefone 3050-6665. Vai lá! Evoluir é um princípio que buscamos a cada dia. Nós da Brasil Mangueiras oferecemos excelência em nossos produtos e serviços e pautamos sempre pela qualidade do nosso atendimento. Seja um cliente satisfeito, seja nosso cliente. Brasil Mangueiras, 10 anos. A UniRV
convida você a comparar sua vida hoje com a de ontem. Vai ver que o que te faz mudar de fato não é o tempo, mas sim sua atitude. Não importa qual é o seu sonho, vá atrás dele. Porque para transformar, é preciso seguir em frente, um passo rumo ao que queremos e jamais retornaremos ao ponto de onde partimos. Por pensar assim, é que somos diferentes dos outros. Estamos dando grandes saltos rumo ao futuro com a ampliação da nossa universidade. Investimentos e espaços que estimulam novas ideias para transformar nossa cidade e a vida de quem vive nela. Vem pra UniRV, vem pra UniRV, você também vem. UniRV. Se comparar, vai ver que é incomparável. Cantinho de Goiás. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha mais uma vez aqui no Família em Evidência. Você que nos acompanha pela televisão, pelas redes sociais. Muito boa tarde, doutora Edilamar. Seja bem-vinda. Boa tarde, Adelso. Boa tarde aos nossos telespectadores. Uma alegria, mais uma vez aqui no Família em Evidência. Alegria também a gente receber as sugestões, as opiniões, o apoio, às vezes as críticas do nosso Família em Evidência. Isso nos alegra. E dentre essas participações, algumas têm enumerado aí algumas cobranças que falam da convivência familiar. Eu acho que está pertinente esse assunto, viu, Edilamar? Por aquilo que vem colocando para a gente, nós ajustarmos para relacionarmos melhor com os nossos familiares, né? E ponderando essas pautas que a gente vai se preparando para elas, a doutora Edilamar colocou um item interessante que tem surgido aí também nessas interações das redes sociais, né, doutora Edilamar? Sim, que é o poder da paciência, verdade, né? Verdade. Então, quando a gente fala sobre a paciência, as pessoas falam, ih, estou precisando disso, né? Algo muito comum e que a gente tem observado que tem sido pouco praticado entre as pessoas, né? Por exemplo, se a gente vê num trânsito, às vezes na própria família a gente chega tão estressado e é onde a gente descarrega os nossos estresses da vida, né? Então a gente gostaria de estar abordando um pouco esse assunto hoje, que a gente acha que seria pertinente. Claro. E tudo isso, para você que nos acompanha aí também pelas redes sociais, perpassa muito por aquilo que nós já abordamos aqui em outros temas. É a questão das diferenças das nossas gerações convivendo no mesmo ambiente. Sim. E a gente percebe isso não só na convivência familiar, apesar que aqui é o nosso foco, mas de forma geral nós como um todo andamos muito impacientes. E como a família é o local de liberdade onde nós não usamos máscaras, às vezes eu consigo ter paciência com colegas de trabalho, na faculdade, na escola, e quando chego em casa... Perdemos a paciência, né? O estresse, aquela irritabilidade do dia a dia, às vezes é onde a gente vai extravasar. Então aí é que a gente percebe que as dificuldades, os relacionamentos se tornam mais grosseiros, né? Mais raivosos, os conflitos vão surgir mais, porque talvez nós estamos trazendo uma carga do dia a dia, do nosso trabalho, das nossas atividades. E é onde a gente pode relaxar e ser, né? Como o Adelso acabou de dizer, tirar as máscaras e aí... os relacionamentos acabam se tornando mais conflituosos. E esse é o problema, né? É verdade. Isso é um pouco mais sério do que nós podemos imaginar. Com certeza. Porque as relações familiares é onde a gente tira as máscaras, como já foi colocado, mas nós também reabastecemos as nossas forças. O nosso lar, a nossa casa, deve ser um pedacinho do céu. É ali onde eu vou reabastecer para conviver bem no dia a dia. Só que eu já chego tumultuado, já chego a cabeça cheia, doido para descontar em alguém, eu acabo magoando quem eu mais amo, eu acabo magoando quem cuida de mim, por às vezes não ter um pouco de equilíbrio e uma dose a mais de paciência. Com certeza. E também, Adelso, é aquela questão onde a gente sabe que ali é o nosso ninho de amor, né? Sim. A gente tem a certeza de que essas pessoas nos amam. Por isso que talvez nós acabamos descontando nessas pessoas aquele estresse que lá fora muitas vezes a gente até segura, mas em casa a gente faz isso. E aí nós gostaríamos de perguntar, como é que está a sua paciência?
né? Como é que você está com as pessoas da sua família, já que o nosso tema aqui é a família em evidência? Sim. Então vamos focar na sua família. Como está a sua paciência quando seus filhos se dirigem a você, faz uma pergunta, quer um momentinho, né, ali junto? Como que você está? Você está uma pessoa muito estressada? Ou você é aquela pessoa que tem uma tolerância para parar, ouvir o que o seu filho tem para dizer, ou ele está falando, você já vai respondendo na frente, não escuta, né, Adelson? A gente fala muitas vezes aqui da questão do ouvir. Como é que está essa paciência aí na sua família? E é tão interessante, Edilamar, essas comparações que a gente vai fazendo, basta a gente substituir. Às vezes eu sou tão grosso com a minha esposa ou com meu filho. Se fosse com a esposa do meu amigo que eu estivesse precisando fazer algo no lugar da minha esposa, eu trataria ela com a mesma falta de educação? Se fosse com o filho, com o meu afilhado, com alguém que eu vejo de vez em quando, será que eu teria o mesmo tratamento da impaciência que eu tenho com o meu filho? Não queremos aqui que nós tratemos a esposa do amigo ou o filho do vizinho como nós tratamos o nosso, mas de repente é tratar a nossa esposa e os nossos filhos com a mesma dose de paciência que nós temos com a esposa e a família dos outros. Existe uma pesquisa que mostra que as pessoas, com a convivência, elas vão perdendo a cordialidade. Sim. Né, que é muito importante. Então, não é porque a minha esposa, o meu esposo, ou o meu filho, meu pai ou minha mãe, que eu devo tratar com uma certa grosseria. Muito ao contrário. Por que perder a cordialidade com essas pessoas? A amorosidade, né? Como é importante essa amorosidade entre as pessoas queridas. Cheguei, eu estou estressada, eu oriento muito isso, Adelson. Fala assim, me dá um tempinho, me dá 10 minutos. Aquele momento de você desvestir da sua máscara lá de fora e se dar um tempo para você, que muitas vezes você está precisando desse tempo, você com você mesmo. Então, né, dá uma aliviada do dia a dia, daquela correria. Depois você volta e esteja de verdade com as pessoas da sua família. Aí você vai ouvir, vai brincar, vai conversar, mas sem essa necessidade de sair descontando nas pessoas, porque realmente a paciência é algo que as pessoas têm tido muita dificuldade de ter. A gente percebe muito quando eu brinquei, né? Como eu estou precisando disso. E outra coisa interessante, paciência, Adelson, é hábito. Então, se é um hábito, exige prática, exige treino. Pouquíssimas pessoas são dotadas desse dom, né? Sim. Mas a paciência, nós podemos criá-la, porque a partir do momento que é um hábito, nós podemos trabalhar em cima disso, praticar esse hábito para a gente criar o dom da paciência. Claro, isso na verdade, como a doutora também está colocando, é algo que a gente aprende a desenvolver, alimentar, educar para isso. Porque na verdade a grande tendência é a gente falar sem pensar. E na verdade nós deveríamos pensar antes de falar, até porque não tem como dizer uma palavra dita. E a gente vê isso, eu até citei isso aqui em outra oportunidade, que entre a violência sexual, a violência física, a violência emocional, a que mais é difícil de sanar, recuperar, é a violência emocional. E às vezes a gente atinge muito o emocional do outro pela palavra. A gente percebe quantas pessoas hoje têm dificuldade de se adequar no mercado. E a gente vai analisando, fazendo histórico, nós vamos perceber que a raiz de tudo isso está na convivência atrofiada na família. Por palavras que às vezes nós, como tutores da família, fomos alimentando por impaciência na cabeça dos nossos filhos no período de formação. Né? Aqueles bordões que a gente já fala, você é custoso mesmo, é difícil mesmo, não, você não tem solução para você. E na verdade nós vamos alimentando isso, pela força da palavra e pela nossa falta de paciência. Então, para ilustrarmos o que estávamos falando, né, até tem uma historinha a respeito de um monge, vários monges, né, onde eles tinham, assim, todos eram muito pacientes. Então, eles chegaram para o mestre e falaram assim, ô mestre, nós queríamos conversar com você porque eles perceberam que tinha um cozinheiro que era muito ranzinza, muito encrenqueiro com todo mundo. Aí eles entre si falaram assim, mas a gente vive numa paz, numa harmonia, né, se não tivesse esse cozinheiro aqui, tudo seria muito bom. Vamos conversar com o mestre para a gente dar um jeito de dispensar esse cozinheiro. E chegaram até o mestre e solicitaram para o mestre. Mestre, a gente vive numa paz, numa tranquilidade, mas aquele cozinheiro é muito ranzinza. O senhor não acha que seria bom mandá-lo embora? Que aí tudo aqui seria muita harmonia. Aí o mestre olhou bem para eles e disse o seguinte, e com quem que eu vou treinar a minha paciência?
Então, moral da história, estarmos pacientes com quem nos trata bem, com quem é legal conosco, isso não é virtude nenhuma, é muito fácil, né? A questão é justamente eu ter esta paciência, esse equilíbrio em lidar com as pessoas difíceis. Essa é a virtude. Né? Eu comento muito assim, que tem momentos que a gente tem que contar, não é até 10 não, até 1000 e olha lá, né, Deus? Às vezes a gente tem que falar, ó, dá licença e se retirar, respira, vai lá fora. Então assim, é buscar aquele equilíbrio emocional de não estar estourando em cima das pessoas. Isso também, gente, é inteligência emocional. Verdade. Né? Sabermos administrar as nossas emoções. E aqui no nosso caso, é na questão familiar. Porque tem as pessoas mais difíceis na família, que é aquela pessoa mais complicada. Então, é com essa pessoa que eu tenho que treinar a minha paciência. Porque se todo mundo for fácil de lidar, onde que eu vou treinar? Não vou ter com quem treinar, né, Adelso? E além do mais, Gilamar, na sociedade que nós vivemos hoje, é uma questão até de sobrevivência. O ato de você ter um equilíbrio, se chega alguém que está nervoso, impaciente, e você chega na sua família fazendo o mesmo com o outro, você deu a decisão, de que talvez quem está desequilibrado, de determinar como você deve agir. Então, o verdadeiro equilíbrio não é você vomitar nas pessoas as palavras, jogar em cima do outro, mas é você ter um equilíbrio e saber que você tem o domínio da situação. Às vezes a pessoa chega ali nervoso, impaciente, e você mostra o outro lado da moeda, como Jesus nos sugere, com equilíbrio, com calma, com paciência. E isso não é você ser conivente com a situação errada, conivente, não. Porque tem pessoas, doutora Diamar, que às vezes é arrogante, é ignorante e acha bonito contar isso para os outros. Às vezes uma atitude que ela teve de desequilíbrio, partir para cima do outro e agredir ela. Exatamente. E fica contando isso como se fosse... Quando alguém às vezes vem me externizar, eles falam, cara, não espalhe isso não, tenha vergonha de falar isso. Então, abobina, porque cada vez que você conta uma história, você entrou numa confusão. Cada vez que você conta isso, você alimenta isso e fica nervoso, impaciente de novo. Fica agressivo de novo, porque volta esse sentimento. Então, por que alimentar isso? Exatamente. E isso sem contar, né, a questão assim, que quando nós trabalhamos a paciência, nós estamos trabalhando hormônios de bem-estar. Hormônios que nos traz uma sensação boa, que traz equilíbrio e que melhora a nossa saúde. E quando nós estamos numa situação de raiva, numa situação de estresse, nós estamos produzindo hormônios que criam muito mal-estar. 5 minutos de raiva, Adelso, está comprovado que nós ficamos 6 horas para eliminar o estresse daqueles hormônios, as toxinas que foram provocadas. E quando nós estamos bem, que praticamos um ato bom, os hormônios que nós produzimos do bem ficam apenas 2 horas no nosso organismo para ser eliminado. Para ver o quanto que os hormônios de mal-estar, né, que não nos fazem bem, ficam mais tempo no organismo. Por isso que a gente custa muito a melhorar aquele estresse. Olha, é uma questão que a gente fala sempre no nosso trabalho. A segunda coisa que mais contagia no mundo é o entusiasmo. Com certeza. A segunda coisa que mais contagia é o entusiasmo. Qual que é a primeira? É a falta de entusiasmo. Uma pessoa irritadiça, uma pessoa azeda, ela contagia muito mais do que uma pessoa motivada. E é assustador, porque esses 5 minutos eu levo 6 horas para recuperar, e quem tem um dia ou uma vida toda de irritação, qual o coração que aguenta? A gente vai vendo a realidade hoje, no trânsito, no supermercado, na fila, onde a gente precisa ser cordial, de amar, respeitar o próximo. A gente não exercitar isso em casa, onde o próximo é quem eu mais amo, é quem cuida de mim, é quem eu sou responsável por cuidar. Qual é a tolerância que eu vou ter com o outro aí fora? Então, hoje você ter equilíbrio, você ter paciência, é até uma questão de sobrevivência mesmo. Muitas pessoas não querem levar desaforo para casa. Por falta de um equilíbrio, de lidar com uma situação tensa, às vezes acaba levando toda uma vida e um projeto para o cemitério muito cedo. Exatamente. E 87% das dispensas em empresas, né, ocorrem por questões comportamentais. E uma delas tem a ver com essa questão de paciência. Ah, não tive paciência, meu chefe veio falar comigo, chamar minha atenção. Gente, vamos parar para perceber, para ouvir o que o outro tem para nos dizer. 10% dos nossos comportamentos nós percebemos, mas 90% deles nós não percebemos. Ou seja, Jesus dizia, nos criou de uma forma que 90% quem vê as nossas costas é o outro, não somos nós. Porém, vamos imaginar, quando alguém vier com uma crítica ou falar algo,
pare para observar o que é que você está fazendo, o que você está passando isso para outra pessoa, né? Que você vai crescer muito mais e se tornar uma pessoa muito melhor nesse mundo. E nós enxergamos o mundo da cor da lente do óculos que nós usamos. Então, quando o outro vem com algo que você acha que vai te tirar do sério, de repente nós precisamos trocar a lente do óculos e de repente tentar enxergar com a lente do outro. Isso funciona em casa, no lar e também no ambiente, na convivência interrelacional, de forma geral. Então, na verdade, é eu ter a certeza de que se fosse eu na posição do outro, talvez eu seria até mais ignorante do que ele. Porque nós temos um histórico para isso. Agora nós precisamos alimentar. Me lembro uma vez em que alguém perguntou para minha esposa, para a Fernanda, que nos assiste também, se eu nunca perdi a paciência, se eu nunca saí do sério. E ela disse, olha, não queira ver. Por quê? Na verdade a gente não sai, mas quando sai o mais prejudicado sou eu. Então por que não eu desenvolver e exercitar esse equilíbrio? Com certeza. Um assunto gostoso, já, mas já vamos caminhando aí para mais o final, né? De um programa. E nós queremos aqui já e fazer as considerações finais de agradecimento a vocês que nos acompanham, né, doutora Dilamar? Com certeza. E dizer para vocês que nós também treinamos isso no nosso dia a dia constantemente, verdade. Pode ter certeza. Como é uma atitude que nós tornamos ela um hábito, então nós também praticamos, né, isso no dia a dia e desejamos que você, na sua casa, comece em casa a praticar isso, que é aí que você vai poder levar isso para fora. Se você tem isso plantado na sua casa, pode ter certeza que no seu trabalho, no seu relacionamento, no dia a dia com as outras pessoas, né, Adelso, vai ser muito melhor o resultado. Tenham uma boa tarde a todos e até o próximo sábado. Muito obrigado pela sua atenção. Nós queremos lembrar que quando nós partimos daqui, ninguém vai sentir saudade do nosso momento de crise e impaciência, mas vai sentir saudade do momento em que nós somos o equilíbrio no momento de tensão. Ser um bom navegador, ser um bom marinheiro quando o mar está calmo, não quer dizer muito. O que quer dizer que quando eu sou bom é quando o mar está agitado. Então que Deus, que pede para que nós sejamos copiadores dele, que é manso e humilde de coração, nos dê o equilíbrio necessário para amar e valorizar aqueles que estão na nossa volta, as nossas famílias, que precisa estar sempre em evidência. Uma boa tarde, muito obrigado a você que nos acompanha pela TV, que nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, mais uma vez, que nos oportuniza de estar aqui partilhando um pouco desses grandes valores que são as nossas famílias. Uma boa tarde, que Deus nos abençoe. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do Rio Verde em Evidência. Essa semana passou muito rápido. Nós estamos concluindo hoje a novena em louvor ao nosso padroeiro São Sebastião. Logo mais às 19 horas acontece a missa, a novena e em seguida a procissão, quando nós estaremos levando de volta a imagem de São Sebastião à sua igreja de origem, a igreja mais antiga de nossa cidade. Participe, acompanhe esse momento de fé, de devoção ao nosso padroeiro. Que São Sebastião abençoe todos nós, a sua família, a você que está sempre acompanhando a nossa programação. Um grande abraço, um excelente domingo. Fiquem todos com Deus e no próximo sábado nosso encontro é aqui, às 14 horas. Encerramos a programação de hoje ouvindo uma canção de autoria do Cleides Cabral, Rio Verdão. Até o próximo sábado, fiquem com Deus. Fui descendo a correnteza, escorre no Rio Verdão, em minha canoa, de cedro a remar, no balançar das águas, ao longe eu avistei, lá regalar do sol, o sertão se acordar, na sombra lá da mata, imaginei o lindo rio, onde todo bicho vem, água fresca tomar. Eu vi em seus barrancos que vão desbarrancando
raízes despontando, o tempo vai passando, as fortes águas do rio, pedaços da natureza vão rodando, viventes vão surgindo, a vida continuando, nas margens da água do rio, a rica flora vegetando, a fauna multiplica, a vida continuando, lá pras bandas do Rio Verdão, lá pras bandas do Rio Verdão. Cantinho de Goiás. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. Loja especializada em iluminação de LED. Eletromar, 10 anos de tradição. Rua 72, 476, Bairro Popular. Em frente à Pecuária. 3620-9200. Seu celular estragou? Quebrou a tela? Precisa de reparos em seu computador? Não fique triste! Help Center é a solução. Celulares informática, assistência técnica especializada. Serviço rápido e garantido é na Help Center. Help Center, Rua Avelino de Faria, número 241, Centro, Rio Verde, Goiás. Telefone 3050-6665. Vai lá! Evoluir é um princípio que buscamos a cada dia. Nós da Brasil Mangueiras oferecemos excelência em nossos produtos e serviços e pautamos sempre pela qualidade do nosso atendimento. Seja um cliente satisfeito, seja nosso cliente. Brasil Mangueiras, 10 anos. A UniRV convida você a comparar sua vida hoje com a de ontem. Vai ver que o que te faz mudar de fato não é o tempo, mas sim sua atitude. Não importa qual é o seu sonho, vá atrás dele. Porque para transformar, é preciso seguir em frente, um passo rumo ao que queremos e jamais retornaremos ao ponto de onde partimos. Por pensar assim, é que somos diferentes dos outros. Estamos dando grandes saltos rumo ao futuro com a ampliação da nossa universidade. Investimentos e espaços que estimulam novas ideias para transformar nossa cidade e a vida de quem vive nela. Vem pra UniRV, vem pra UniRV, você também vem. UniRV. Se comparar, vai ver que é incomparável. Cantinho de Goiás.